Olá, eu sou Lucas Bukili, escritor e mediador de leituras, e hoje, através do projeto Amores e Desamores, a família na literatura, eu vou compartilhar com vocês o conto Idolatria, do Sérgio Faraco, que está nessa edição da editora Objetiva, os 100 melhores contos brasileiros do século, uma seleção feita pelo Ítalo Morricone. Idolatria. Eu olhava para a estrada e tinha a impressão de que jamais na vida chegaríamos a Ilporã. Que pedaço brabo! O camaleão se esfregava no chassi e o pai praguejava. Caminho do diabo! Nosso Chevrolet era um 38 de carroceria verde-oliva e cabina da mesma cor, só um nadinha mais escura. No para-choque havia uma frase sobre amor de mãe e em cima da cabina uma placa onde o pai anunciava que fazia carreto na cidade, fora dela. E ele garantia de boca que até fora do estado, pois o Chevrolet não se acanhava nas estradas desse mundo de Deus. Mas o caminho era do diabo. Ele mesmo tinha dito. A pouco mais de légua de Ilporã, o caminhão derrapou, deu um solavanco, tombou e caiu de ré na valeta. O pai acelerou, a cabina estremeceu. Ouvíamos os estalos da lataria e os gemidos das correntes no barro e na água. Mas o caminhão não saiu do lugar. Ele deu um murro no guidão. Puta merda! Quis abrir a porta. Ela trancou no barranco. Abre a tua! A minha também trancava e ele se arrepiou. Como é, ô moleza? Empurrou-a com violência. Me traz aquelas pedras e vê se arranca um feixe de alecrim, anda. Agachou-se junto às rodas e começou a fuçar, jogando grandes porções de barro para os lados. Mal ele tirava, novas porções vinham abaixo, afogando as rodas. Com a testa molhada, escavava sem parar, suspirando, praguejando, merda isso e merda aquilo, e de vez em quando, com raiva, mostrava o punho para o caminhão. O pai era alto, forte. Tinha o cabelo preto e o bigode espesso. Não era raro ele ficar mais de mês em viagem e nem assim a gente se esquecia da cara dele. Por causa do nariz, chato como o de um lutador. Bastava lembrar o nariz e o resto se desenhava no pensamento. Vamos com essas pedras? Por que falava assim comigo? Tão danado. As pedras. Eu as sentia dentro do peito. Inamovíveis. Não posso, estão enterradas. A moleza meteu as mãos na terra e as arrancou uma a uma. Carreguei-as até o caminhão enquanto ele se embrenhava no capinzal para pegar o alecrim. Pai! Pai! O caminhão está afundando! A cabeça dele apareceu entre as ervas. Não vê que é a água que está subindo, ô pedaço de mula? E riu. Ficava bonito quando ria, os dentes bem parelhos e branquinhos. Tá com fome? Não. Vem cá. Tirou do bolso uma fatia do pão. Toma, não quero. Toma logo, anda. E tu? Eu o quê? Come isso. Trinquei o pão endurecido. Estava bom e minha boca se encheu de saliva. Acho que não vamos conseguir nada por hoje. De manhãzinha passa a patrola do Daer, eles puxam a gente. Atirou a erva longe e entrou na cabina. Ô moleza, vamos tomar um chimarrão? Fiz que sim. Ao me aproximar, ele me jogou sua japona. Veste isso, vai esfriar. A japona me dava nos joelhos e ele riu de novo, mostrando os dentes. Que bela figura! A cara dele era tão boa e tão amiga que eu tinha uma vontade enorme de me atirar nos seus braços, de lhe dar um beijo. Mas receava que dissesse, como é, moleza? Tá ficando dengoso? Então aguentei firme ali no barro, com as abas da japona me batendo nas pernas, até que ele me chamou outra vez. Como é? Vens ou não? Aí eu fui. Eu gosto muito desse conto porque, de alguma maneira, esse conto me evoca a pensar sobre essa relação que, por vezes, ela é tão sutil, mas não por isso ausente de amor, que é essa relação paternal, né? Essa figura paterna
que nós, eu falo isso pela experiência de ser também um menino, de ter sido um menino criado por um pai, mesmo que meu pai não tenha sido esse pai, dessa figura mais brutal, ou um pouco menos condicionado às relações afetivas, né? Ainda assim, eu como uma criança, um garoto, sentia alguns certos bloqueios nessa minha relação com meu pai quando essa relação estava pautada no afeto. Eu acho que essa dificuldade de demonstração de carinho, que geralmente as relações entre pais e filhos proporcionam, ela também é construída por conta de uma imagem de um pai oriunda de um machismo estrutural que a gente está inserido, né, na nossa sociedade, que nega a possibilidade do homem demonstrar afeto, demonstrar fragilidade, demonstrar amor. Mas o que me encanta nesse ponto é justamente essa coisa de que, por mais que esse pai ainda seja um pai mais bruto, um pouco mais estúpido em alguns momentos, a gente consegue reconhecer as demonstrações de carinho e de amor desse pai por esse filho e vice-versa, né? Quando que eu percebo, por exemplo, essa demonstração de carinho desse pai? Quando ele se preocupa se o filho está com fome, se o filho está com frio, quando ele abre mão do seu agasalho para proteger o filho, são demonstrações de proteção que são carregadas de amor. E a criança, que é esse personagem, esse garoto, ainda que ele não consiga elaborar isso para si mesmo num discurso consciente, essa criança sente esse carinho, esse afeto. Sente ao ponto de considerar esse pai um ídolo, um herói. O nome do conto é Idolatria. E quando esse menino pensa nesse pai como uma figura linda, de dentes brancos, parelhos, e quando o pai está distante em viagem, e ele lembra do formato do nariz, o resto do rosto do pai se desenha no pensamento dele, nada mais é do que essas imagens que compõem esse imaginário que esse menino tem em relação ao pai dele, e que mantém o amor, o carinho que ele sente pelo pai, né? É uma imagem que alimenta esse amor, ainda que seja um amor silencioso, mas apesar de ser um amor silencioso em palavras, é um amor presente, é um amor que se faz em ação. E é por isso que eu me encanto por esse conto. Já tive a oportunidade de mediar essa história em escolas públicas de várias cidades do Paraná, de Curitiba, e vários bairros em Curitiba. E é muito legal como os jovens se relacionam também com essa história. Porque apesar de hoje a gente viver um outro tempo, né? Acredito eu, por exemplo, pelo menos, que os pais de hoje em dia encontram, socialmente falando, mais espaços para demonstração de carinho, ainda assim, acredito eu, existir essa barreira social que condiciona o homem nessa figura tão ausente de fragilidade, de afeto. E esses jovens relatam essas dificuldades. E é legal que, nos debates que a gente geralmente tem nas escolas, né, eu sempre costumo provocar os adolescentes e perguntar para as meninas, primeiro, quem são duas grandes amigas. Aí elas se manifestam e eu pergunto para ela, você ama a tua amiga? E as meninas respondem, eu amo, essa aqui é minha amiga e eu a amo. Os garotos, apesar de serem amigos, quando eu pergunto, você ama o teu amigo? Eles têm muita dificuldade de reconhecer. Aí eles dão risada, não amo não, que eles associam o fato de amar um homem a toda uma cultura preconceituosa relacionada à imagem do homossexual. E aí eu provoco um pouco esses jovens em relação a isso também. Como que a gente espera, né, se hoje eles, adolescentes, eles têm dificuldade de dizer para um amigo que ele é capaz de amar esse amigo, como que a gente pode esperar que esse homem, quando crescer, vai ter a mesma facilidade de amar um outro homem, seja um filho, né? Então a gente começa a perceber que é uma construção ao longo da vida. Essa dificuldade que nós homens temos em dizer que se ama alguém, né? É uma construção feita por muito tempo e que eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de história, né, com esse tipo de conto tão sensivelmente elaborado pelo Sérgio Faraco, eu acho que me provoca muito a pensar os meus lugares de construção dessa masculinidade tóxica, né? E eu revisito também os meus afetos. E, de alguma maneira, eu tenho condições de olhar para os meus próprios afetos e pensar como eu os manifesto, né? Essa dificuldade presente na figura paternal não é exclusiva da figura paternal. A gente também encontra mães
com a mesma dificuldade. A gente também encontra mulheres com essa mesma dificuldade, talvez por outros motivos. E aí acho que é isso que traz essa universalidade para esse conto, né? Não é um conto que fala apenas sobre pais que não dizem, que têm dificuldade em dizer que ama em palavras, mas acho que de alguma maneira revela uma dificuldade humana de se expressar o amor, o que torna o conto ainda mais relevante para mim, e é o que faz eu trazer esse conto para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem interesse em ter contato com essa história mais uma vez, está nesse livro então, retomando para vocês, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. É uma edição da editora Objetiva. Nesse livro vocês vão encontrar 100 contos, 10 contos para cada década que o Ítalo Morricone selecionou. É um livro super interessante porque a gente vai de contos experimentais a contos clássicos. Vocês encontram de Machado de Assis a Valêncio Xavier, que é um escritor, para quem não conhece, Valêncio Xavier é um escritor que tem uma escrita super experimental, caracterizado já dentro da literatura contemporânea, né? Então é um livro múltiplo, de muitas vozes, e que vai agradar pessoas de diversos gostos literários. Obrigado pela atenção.